Irmãos, hoje nós gostaríamos de falar sobre um assunto que eu acredito que seja bem importante nós atentarmos para ele. Talvez raramente a gente pare para pensar efetivamente sobre esse aspecto, apesar de, na prática, ele estar envolvendo o nosso dia a dia, mas talvez a gente pare muito pouco para refletir a respeito dele, que é o nosso relacionamento com o mundo, tá? Esse é o nosso assunto, nosso relacionamento com o mundo, nossa relação com ele. Quando eu digo mundo aqui, eu não me refiro às coisas, né? A gente poderia aplicar ali 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? Se nós amarmos o mundo, João diz o quê? O amor do Pai não está em nós, né? Ali fala assim de uma relação nossa com as coisas do mundo. Mas quando eu me refiro aqui à nossa relação com o mundo, eu estou pensando mesmo nas pessoas, tá? Nós vivemos em um mundo onde a grande maioria das pessoas, embora possam se identificar como tendo determinada religião, e a grande maioria se diz cristã, de alguma vertente cristã, mas nós sabemos que, na realidade, a grande maioria das pessoas não é, de fato, cristã por não serem seguidores de Jesus Cristo, certo? Professam uma religião, talvez por tradição, por simpatia, e algumas... A gente sabe que dentro do cristianismo tem muita coisa que nada tem a ver com a religião propriamente dita, mas sim são meios de envolvimento e de, infelizmente, prender essas pessoas na cegueira. Muitas pessoas estão lá em busca daquelas coisas materiais mesmo, é puro materialismo. A religião em si deveria ser entendido que é aquilo que realmente nos liga a Deus, né? E nossa ligação com Deus não pode passar por cima da redenção em Cristo. Mas isso é o que pouca gente trata, né? Muitas pessoas têm uma religião assim, calcada no seu bem-estar pessoal, seja material, financeiro, saúde, relacionamentos com as pessoas, condição psicológica, né? Muita coisa que se diz religião aí, na verdade, está mexendo só com a psicologia das pessoas. Ilude, faz com que elas se sintam aliviadas, que elas se sintam melhores, mas não tratam propriamente daqueles problemas que a religião de verdade deveria tratar, que é a nossa conversão a Deus, nós nos voltarmos para Deus e nos achegarmos a Ele por meio de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus, o Evangelho, mostra que deve ser, e uma vida de obediência, temor, prazeroso ao Senhor. Bom, na nossa relação com o mundo, nós lidamos com muitas pessoas que não têm a menor compreensão disso. Ou se tem, na verdade, não se importam com isso. Então, qual é a nossa condição no nosso relacionamento com as pessoas?
Onde é que a gente precisa tomar cuidado? Eu gostaria de ler com vocês, lá em Mateus capítulo 5, o ponto de partida para isso, irmãos, está aqui nessa passagem bem conhecida, nessa pregação de Jesus. Mateus 5, 13 a 16. Todo mundo conhece. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tá? Aqui é o nosso ponto de partida. Mas nós vamos ver que tem certas coisas que nós precisamos tomar cuidado, assim, algumas linhazinhas muito tênues, onde a gente precisa tomar cuidado para não ir para um lado ou para o outro, para não errar nisso aqui. Vamos ler. Jesus disse assim, vós sois, versículo 13, tá? Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, aqui a gente vê o ponto de partida. Nossa relação com o mundo. Jesus usa o termo mundo aqui, vocês são a luz do mundo, ele usa aqui no sentido que eu estou querendo usar hoje. Vocês são a luz do mundo, ou seja, para as pessoas que estão no mundo. Tá certo? Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se o sal for insípido, sem gosto, insons, não vai surtir nenhum efeito, não presta para nada. E a luz, se estiver escondida, também não serve para nada. A luz tem que ser colocada num lugar para iluminar a casa. No caso, o mundo. E ele deixa claro, então, o que ele quer dizer com isso. Nossa convivência com as pessoas tem que fazer com que resplandeça a nossa luz. Nós temos que beneficiar o mundo com aquilo que nós temos. Ou seja, Cristo. Ele está falando aqui para os seus discípulos. Ele diz, o mundo deve ver vocês e isso deve causar neles um efeito positivo de que eles vejam o que Cristo fez em vocês, né? O poder de Deus agindo na vida de vocês e assim que eles sejam atraídos para isso também. Então nós temos essa tarefa suprema, maravilhosa, de glorificar a Deus diante do mundo. Amém? É uma tarefa gloriosa, irmãos, que nós temos. Tá? E, assim, levar outros a fazerem o mesmo. Ou seja, o mundo ser influenciado por nós. Esses outros não são os nossos irmãos, propriamente. Bom, nós devemos ser bom exemplo um para os outros, sim, nos estimulando mutuamente ao amor, às boas obras, né? Hebreus fala sobre isso.
Mas aqui Jesus está falando sobre nós influenciarmos aqueles que não conhecem o Evangelho. A nossa relação com o mundo é supremamente, grandemente importante. Ela tem um papel preponderante dentro do plano de Deus. Deus estabelece isso como meio. Nós vemos como meio de alcançar, né, os seus propósitos na vida das pessoas. Talvez você tenhamos sido atraídos para Cristo pelo bom testemunho de alguém, pelo que nós vimos em alguém. Não que nós nos convertemos por essa pessoa, mas nós somos atraídos. Eles foram luz para nós. Eles foram sal para nós e nos trouxeram esse novo sabor na vida, de uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida com Deus. Antes nós vivíamos, como diz a Escritura, sem Deus no mundo, sem Cristo, sem perdão, sem uma comunhão verdadeira com Deus. Uma vida cheia de incertezas, de materialismo puro. Mas agora, né, aqueles que estão em Cristo têm uma vida totalmente diferente disso. Quando eu digo que nós devemos ter o cuidado de atentar para certas linhas divisórias, é porque muitas vezes nós erramos. Já se errou historicamente, e às vezes particularmente nós cometemos os mesmos erros que já se mostraram no passado. Alguns crentes, assim, no cuidado com a questão do pecado, acabam buscando viver uma vida quase que monástica. Né? Monástica, vem de monastério. Em algum tempo surgiu a ideia de que para as pessoas se manterem puras, santas, elas tinham que ficar reclusas, não ter contato com o mundo. Né? Então, dentro do catolicismo, isso se tornou uma prática que ainda existe. Alguém se fecha ali dentro de um convento, né? Em outras religiões também tem isso. A pessoa se fecha ali dentro de uma grande casa, um castelo, só com pessoas que estão imbuídas do mesmo propósito de santificação, e eles passam o tempo ali em meditação, procurando viver longe do pecado e das pessoas pecadoras. Esses dias eu vi na internet uma coisa que eu achei até interessante. A porta mais estreita do mundo. Alguém já viu isso? Ela fica num monastério e é a porta, vocês vão entender logo, é a porta que conduz ao refeitório. Então, o que acontece? A porta é estreita, não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho. A porta é estreita. Mas a porta é estreita por quê? É para fazer com que eles comam um pouco. Porque se ele começar a comer muito, logo ele vai ficar impedido, ele não vai conseguir passar naquela porta. Bom, se ele não consegue entrar na cozinha, não, no refeitório, ele não vai se alimentar, ele vai emagrecer de novo, aí ele consegue voltar a entrar. Eu
achei interessante, né? Eu digo isso assim, porque a gente pode observar nisso até que ponto nós podemos chegar dentro de um legalismo, dentro de um radicalismo, para ter uma vida santa, né? A gente se impor certas regras, até meio malucas. E uma regra maluca é essa de a gente se isolar do mundo para ter uma vida santa. Bom, é lógico que a gente não vai se enfiar no pecado. Não é isso que eu quero dizer. Aí é que está o cuidado que o crente tem que ter. A Bíblia não ensina que a gente tem que se isolar das pessoas. Jesus diz aqui que nós temos que estar presentes no mundo para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Se a gente não tiver contato com o mundo, como é que nós vamos brilhar? Como é que a nossa luz vai brilhar para eles? Tá certo? Acho que fica meio claro, né? Como é que nós vamos fazer resplandecer a nossa luz diante dos homens se nós só estivermos fechados entre nós mesmos, dentro de quatro paredes? Então, Jesus mesmo reconhecia que nós estaríamos em contato com o mundo e até nos orienta a que nós estejamos em contato com eles. Olha, em 1 Coríntios 5, a gente vai tirar mais coisas aqui de Mateus ainda, mas vamos dar uma olhadinha. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, no versículo 9. Aqui ele fala sobre o cuidado no pecado, com o pecado, e na verdade ele está falando sobre a questão de nós estarmos ligados a pessoas que se dizem irmãos, mas que vivem no pecado. Mas no meio disso, vejam bem, o que ele diz, o versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Tá? Então ele está dizendo aqui, olha, não se associem com os fornicadores ou essas outras coisas aqui. Ele está dizendo, não se mantenha ligado, né, numa igreja com pessoas na prática desses pecados, mundanismo. Avareza, fornicação, idolatria, mas ele diz aqui, eu estou falando dentro da igreja e não fora, porque se fosse assim, seria necessário vocês saírem do mundo. Se eu estivesse falando dos outros. Por quê? Paulo, assim como Jesus, ele reconhece que era inerente, né, seria inerente à nossa vida toda, e deles, inclusive, se relacionar com o mundo, com as pessoas do mundo, com pecadores. Quando Deus quiser que a gente saia do mundo, Ele vai nos tirar, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter que nos relacionar com eles. E devemos nos relacionar com eles. Lógico que tomando todos os cuidados que alguém deva ter, que um crente deva ter. Nós não devemos sair do mundo, não é isso que a Bíblia ensina, e não devemos tirar eles do mundo também. É outro erro que já foi
cometido, né, dentro do chamado cristianismo, falso cristianismo, foi de querer tirar os não cristãos do mundo. Você não adere à nossa fé em Cristo, então você vai ser morto. Claro que isso não faz parte da nossa vida, a nossa relação com as pessoas passa longe disso. Alguns podem justificar, e é o que foi feito, ao Antigo Testamento, quando Deus levou o seu povo para habitar em Canaã. E ali tinha uma ordem de Deus para Israel, para extirpar aqueles povos de lá. Certo? Ali existia uma ordem, mas nunca existiu essa ordem para a igreja. Tá? Não tem isso no Novo Testamento, aliás, não tem em outros lugares. Mesmo no Antigo Testamento, tirando aquele momento de tomar posse e de não se misturar com eles, tinha isso, de eles não se casarem com aquelas mulheres dos outros povos, não fazerem qualquer ligação com eles, acordo, porque era um povo pecaminoso, idólatra. Tá? Deus queria dar para eles aquela terra e então era necessário tirar aqueles povos de lá para eles não se contaminarem. Foi o que eles não fizeram e, portanto, se contaminaram. Né? E sofreram as consequências disso. A gente diz, foram punidos por Deus? Não, eles foram punidos pelos próprios pecados deles. Eles sofreram as consequências do próprio pecado da desobediência deles. Eles foram avisados. Mas o que se segue depois, nós já observamos que era diferente. Olha, o rei Davi fez aliança com outros reis. Salomão acabou ultrapassando a linha, mas a princípio ele agiu com sabedoria dada por Deus, estabelecer alianças pacíficas. E aqueles povos eram influenciados. Vocês lembram da rainha de Sabá, que foi lá conhecer a sabedoria de Salomão? Conhecer o reino dele. Qual era o objetivo daquilo? Era que resplandecesse a luz do povo de Deus para aquelas pessoas, né? Para que elas glorificassem a quem? A Deus. Na verdade, ali, já no Antigo Testamento, isso já estava funcionando, e é assim. Então, o que Jesus ensinou aqui não é algo novo, é aquilo que deveria ser sempre feito por aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, antes e agora. Mas por que havia aquela ordem de não se ligar a eles, ou de separação? No capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos aqui, então, espera aí, eu não devo sair do mundo e nem, muito menos, querer tirar ninguém do mundo, expulsar, né, o ímpio daqui. Nós somos ensinados a conviver. Aliás, uma coisa que caracterizou e que marcou
os batistas do passado, é justamente isso. Coisa que não existiam nas religiões. Sabe onde nasceu a ideia de liberdade religiosa? Isso nasceu com os batistas no mundo ocidental. Porque a ideia era, aqui a religião é tal. E a gente ainda observa isso em muitas partes do mundo. Aqui a religião é tal. Então quem não é, ou morre ou vai para fora. Vai embora. Os batistas sempre pregaram a liberdade religiosa, a tolerância religiosa. Nós pregamos a Cristo. Se você crer, amém. Se você não crer, sinto muito. Mas você tem a liberdade de crer no que você quiser. Você vai dar contas a Deus. Essa é a relação que os batistas, como um todo, né, tiveram com o mundo. E finalmente, graças a Deus, né, muitos acabaram assimilando essa ideia que não era dos batistas. Essa ideia era bíblica. Mas aqui em 1 Coríntios 15, nós lemos no versículo 33 o seguinte, irmãos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Opa, então aqui nós temos um alerta daquele cuidado. Nós não devemos impor uma separação, mas nós precisamos tomar o cuidado, porque as más conversações ou más companhias, aqui a palavra pode ser traduzida nos dois sentidos. Paulo está usando aqui no sentido de conversações mesmo, de ideias do que alguém diga, tá? Uma má companhia ou alguma coisa prejudicial que alguém com quem você convive insiste naquilo, pode ser prejudicial a você, corrompe os bons costumes. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O que Paulo está alertando é, tome cuidado em não aceitar, né? Lembrando que ele diz lá em Romanos 12, não sermos conformados a esse mundo. Não deixarmos que o mundo imponha a forma, né? Que ele nos molde. Literalmente é isso que quer dizer. Não permita que o mundo te molde. Nós temos que trabalhar para influenciar o mundo. Nem nós vamos moldar o mundo. Não, o mundo tem que ser do meu jeito. Esse é o erro que muitos cometem. Nunca nós vamos conseguir fazer isso e nem devemos fazer isso. O mundo não tem que ser como eu quero. Amém? O mundo não tem que ser como você quer. O mundo tem que ser como Deus quer. E nós vamos pregar. E nós sabemos que Deus vai fazer o mundo ser do jeito que Ele quer. Como? Você sabe? Leia a Bíblia e você vai saber. Quem conhece, sabe que Deus vai fazer isso. Ele está separando um povo seu, zeloso de boas obras, e esse povo vai estar com Ele eternamente. Aí sim as coisas vão ser do jeito que Deus quer, né? Do jeito que agrada a Ele. Mas, então, enquanto isso, nós não vamos moldar o mundo, mas temos que ter o cuidado de não deixar o mundo moldar a nós. A gente assumir as coisas. E eu vou dizer, claramente, irmãos, isso acontece entre os crentes e entre nós. O mundo impõe a sua forma sobre nós. O modo que nós agimos, que nós falamos, pensamos, vestimos, sabe? Que nós trabalhamos, que nós lidamos com as coisas. Nós precisamos ser atentos a isso. Essa é uma daquelas linhazinhas
tênues que às vezes a gente não faz atenção, não põe atenção, e nós estamos infringindo um ensinamento bíblico. Nós deixamos o mundo influenciar a gente, porque as pessoas que estão ao nosso redor agem daquela maneira e nós vamos assumindo a forma delas fazerem. Isso é certo? Hein? Não, né? Não é, é errado. E se é errado, a gente precisa ter o cuidado de corrigir. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes. É uma verdade. Eu posso ser cheio de bons princípios, mas a minha convivência com o mundo pode impor a mim ideias, comportamentos que não condizem com um filho de Deus. Várias vezes já eu tive que repreender irmãos pelo palavreado. Nós somos levados a pensar, dependendo de com que ambiente nós vivemos, em que ambiente nós vivemos, que falar palavrão é normal. Mas o que a Bíblia diz? Não saia da vossa boca palavra torpe. Ah, mas eu não falo por maldade. Né? Solta aquele xingamento. Mas é natural, não estou ofendendo ninguém, não é? É só uma expressão. Não é só uma expressão. É o mundo corrompendo os nossos bons costumes. O que são os bons costumes? É a prática daquilo que nós aprendemos de Deus. Eu aprendo de Deus uma coisa, o mundo me influencia de outra maneira e eu faço o quê? A vontade de Deus ou a do mundo? Muitas vezes nós acabamos fazendo a do mundo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, eu não vou me isolar do mundo, mas eu preciso tomar cuidado que ele não se torne essa má companhia ou essa má conversação que vai corromper os meus bons costumes. Porque nós temos que estar nos relacionando com o mundo para quê? Para quê? Para eu influenciar o mundo. Para eu salgar o mundo. Não para ele me azedar. Percebe? Aí é que está o cuidado que nós temos que ter. Então, é por isso que Deus teve todo o zelo, cuidado com o seu povo de instruir que eles não se corrompessem com aquele povo, para eles não se contaminarem. Toda a ideia por trás daquilo era essa. Então, embora o modo de nos relacionarmos com o mundo a partir dali seja diferente, né? Nós não somos enviados a extirpar ninguém de lugar nenhum, nem a gente se manter recluso, mas a ideia do apartar-se do pecado é que permanece sempre. Ser luz no mundo, tendo contato com ele, mas não absorvendo a influência do mundo para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 6. Quando Paulo trata aqui sobre a associação
entre uma pessoa crente, ou pessoas crentes, a outra ou outras descrentes. Ele diz aqui no versículo 14, de 2 Coríntios 6, 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, olha, Paulo está dizendo aqui: não se prendam a uma associação, né? Não se associem a infiéis. Ele está falando a crentes, que ele trata aqui como fiéis. Não se associem a eles, porque não há consenso. O que pauta a vida do fiel é grandemente diferente do que pauta a vida do infiel. Se você é realmente um filho de Deus, você tem como propósito de louvar e agradar a Deus. Você tem o desejo, em tudo que você faz na vida, de glorificar a Deus e de demonstrar sua gratidão ao que Jesus fez por você? É importante que a gente responda essa pergunta para si mesmo, com toda a sinceridade do fundo da nossa alma, que a gente responda isso para a gente. Porque se não for assim, nós não estamos vivendo como fiéis. O fiel é aquele que é convertido ao Senhor. E o ponto principal da vida dele, em tudo que ele faz, é glorificar a Deus. Mas aquele que anda em busca de glória própria, ou de desfrutar dos prazeres dessa vida, não está vivendo como fiel. E talvez nem seja um fiel. Porque a maneira que o mundo vive é essa. O ponto principal da vida deles não é glorificar a Deus. É de encontrar satisfação, prazer. Eu tenho que ser feliz. Essas pessoas, naturalmente, elas buscam os prazeres. É o mundo que habita nelas. É normal isso, normal. Então, se de certa forma isso for condizente até um certo ponto, for condizente com o que Deus quer, tá bom, ele está fazendo. Mas se tiver que afrontar a Deus, ele vai afrontar. Basta nós olharmos para a vida das pessoas com quem a gente se relaciona. Nossos colegas de trabalho, vizinhos, colegas de escola, quem estuda, né? Olha o jeito que eles vivem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pare e pensa em algumas pessoas com quem você se relaciona. O jeito que eles vivem
Não estou perguntando da fé, eu estou perguntando, o jeito que eles vivem é diferente do seu? Né? Ou é igual? A vida deles é igual à sua? Irmãos, se a vida daqueles que são do mundo é igual à nossa, então não tem luz para brilhar aí. Né? Ou eles já têm luz própria, ou estamos nós dois nas trevas. Eu e ele. Nós temos que ser luz. Nós temos que olhar para a vida daqueles com quem nós nos relacionamos e enxergar o pecado, o mundo que existe neles. E isso tem que ser diferente do que nós temos. E não permitir que isso corrompa os nossos bons costumes. Ou seja, não corrompa a nossa prática, que é resultado da nossa fé. Mas eu tenho que tentar influenciar ele, tenho que fazer ele enxergar isso, para que ele veja o que Deus tem feito em nós e o que é que faz que a gente seja diferente deles para melhor, e que eles que despertem ou sejam despertados a um desejo para isso também. Eu acredito que é isso que está faltando hoje, irmãos. Isso é testemunho. Esse é o cerne do evangelismo. Divulgar mensagens pela internet, por redes sociais, entregar panfletos, tudo isso é certo e muito bom, mas o que realmente surte efeito é a gente se relacionar com o mundo dessa maneira, porque são essas pessoas que são realmente ganhas para Cristo. O que nós vemos lá em Atos, aquelas pessoas se convertendo por verem o que Deus estava fazendo no meio do povo cristão. Então nós vemos ali conversões, né? E a cada dia o Senhor acrescentava mais gente à igreja. Por quê? Porque eles olhavam, eles viam aquilo que eles estavam fazendo, né? O seu vizinho cristão glorificava a Deus e ele era atraído por aquilo. Os apóstolos, os discípulos todos ali, eles estavam salgando a terra, né? Ali naquele lugar. O evangelho se torna poderoso, irmãos, quando nós estamos salgando a terra. Quando nós adotamos práticas de vida condizentes com a fé cristã e nós influenciamos as pessoas. Porque tem tão pouca conversão? Porque hoje as igrejas estão se moldando ao mundo. Já percebeu isso? Não, para atrair as pessoas, as igrejas, e muitas vezes nós mesmos, né, do nosso meio, nós estamos fazendo isso. Nós queremos facilitar para as pessoas, tornar mais agradável, fazer de tudo. A gente tem Bíblia numa língua mais agradável, a gente tem cultos em linguagem mais agradável. Tudo é para agradar, para atrair. Temos que ter música que agrade o mundo para atrair, para eles ouvirem o evangelho. A gente tem que ter peças teatrais, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tudo está se fazendo com a desculpa de atrair as pessoas, sendo que o que deveria atrair as pessoas
são as nossas atitudes, nossa vida, glorificando a Deus e levando eles a glorificarem a Deus também. Mas com essas coisas, para agradar o mundo, a gente vai se moldando, fazendo o que os outros fazem. E as más conversações corrompem os bons costumes mesmo, porque uma igreja apóstata, falsa mesmo, adota certas práticas, aí vai uma outra igreja e copia, e vai a outra e copia também, e vai assim. É tudo modismo, você viu? Uma igreja pintou o fundo atrás de preto, fez sucesso, um monte de igreja saiu copiando, né? Vamos fazer o fundo preto. Pouco importa, mas eu digo, a mania das igrejas de copiarem. Nós somos assim, as pessoas são assim, os crentes são assim, mania de copiar dos outros. E muitas vezes copiamos as coisas erradas. Não passa pelo filtro. Falta filtro. E nós acabamos não sendo nada diferentes. Não salgamos o mundo, não somos luz para os gentios. Olha, uma observação aqui, Paulo está falando sobre se associar. Eu posso me relacionar com pessoas do mundo sem me associar a elas, certo? Então, Paulo está dizendo aqui, não se prenda a um jugo desigual com o infiel. Ele não está dizendo, não se relacione com o infiel. Até porque ele já disse lá em 1 Coríntios 5, que nós lemos, né? Você não é para sair do mundo, se retirar dele. Mas você não vai se prender a ele. Porque quando a gente se associa a alguém, então vamos dizer, juridicamente, nós vamos compor uma empresa, eu me associo a um infiel. Logo vai aparecer situações que ele vai querer tomar certos caminhos para a nossa empresa, ele vai querer tomar certas atitudes que são contrárias aos ensinos de Deus. E eu, se for um crente fiel, não vou querer isso. Nós vamos entrar em conflito, porque não há consenso entre o fiel e o infiel. Então nós vamos ter um problemão aí, tá? O mesmo ocorre no casamento. É muito usada essa passagem aqui com relação ao namoro, casamento. Jovem, moço, moça, cuidado, onde você vai amarrar seu burro. Tá? Você vai se prender a uma pessoa que tem princípios totalmente diferentes dos seus? A gente ora, espera, né, que, sendo da vontade de Deus, que todos se casem, que tenham sucesso na vida, tenham, né, um bom casamento, filhos, mas sabe, às vezes isso não é para todos, a vontade de Deus, e antes só do que mal acompanhado. É um dito popular, mas que tem sabedoria. Tá? Por quê? Você estar preso a alguém que tem ideias totalmente contrárias a Deus é um grande problema. Sejam sócios, sejam esposo ou uma esposa. Mas o nosso foco aqui não é esse. São as pessoas com quem a gente se relaciona. Mas o princípio é sempre o mesmo. O cuidado de não ser
contaminado. Cuidado que a gente tem que ter sempre. O que acontece? Numa situação de relação com as pessoas, você tem o direito de sair. Quando você está preso num jugo, não. Nem a Bíblia dá ao crente o direito de dizer, não, eu casei, meu marido é descrente, eu quero separar dele. O que Paulo ensina? Se ele quiser separar, ela quiser separar, que separe. Mas essa não deve ser a iniciativa do crente. Você assumiu aquilo quando casou? Siga em frente. Você vai lidar com esse problema. Triste, talvez, mas vai ter que lidar com isso. Tá? Uma sociedade, às vezes dá para desfazer a sociedade. Fala, eu quero sair, né? O contrato talvez tenha ali cláusulas onde haja perda, tal, mas é melhor sofrer o dano e sair. Mas é sempre mais difícil. A Bíblia diz, não se prenda a ninguém com princípios distintos daquele que teme a Deus, tá? Do fiel. Agora, se eu trabalho, por exemplo, eu sou empregado de um ímpio, já teve gente que falou, né, para justificar, você prega o jugo desigual de não se unir a um descrente, mas você trabalha para um descrente. Se eu ver que a coisa não está certa, o que eu faço? Eu pego meu boné e vou embora, peço demissão. Relação de emprego, né? A legislação é bem clara. Ele pode me mandar embora a hora que ele quiser. O contrato é por prazo indeterminado. Ele pode me mandar embora a hora que ele quiser e eu posso pedir demissão a hora que eu quiser. Tem lá as regras, né? Tem negócio de aviso prévio, tal coisa, tá? Mas nós não estamos presos. É muito bom quando a gente tem uma relação com as pessoas harmoniosa, né? Seja no trabalho, qualquer circunstância. Mas quando não dá para harmonizar a nossa fé, então é melhor a gente se retirar. Quando a harmonia não nos permite, né? Não pode haver harmonia se a gente se mantiver no nosso propósito de glorificar a Deus acima de tudo. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas todas. Um certo rapaz tinha um colega, tinha uma amizade grande com ele, e, né, o rapaz crente e o colega descrente. Mas eles se davam bem, né? E o crente procurava falar de Cristo para o colega com frequência. E ele ouvia. Isso é bom, né? Mas passou o tempo e esse jovem crente, ele percebeu que o seu colega não se convertia. E que, aliás, não dava nenhum sinal disso. Normal, né? Até aí, não são todas as pessoas para quem nós falamos de Cristo que vão se converter. Por mais que a gente tenha a oportunidade de falar para ela. Mas aí esse jovem também parou para analisar coisas que ele não tinha atentado. Sutilmente, né? Ele observou o seguinte:
Eu falo de Cristo para ele e ele ouve. Ótimo. Mas na prática, quem é que está ditando os rumos, as regras daquilo que a gente faz junto? Ele percebeu que quem estava conduzindo era o descrente. Sabe? Eles estavam juntos, mas nunca eles iam juntos para a igreja, por exemplo. Eles estavam juntos para fazer outras coisas. Para assistir shows, para outras atividades. E ele começou a perceber que ele não estava sendo sal, luz para o seu colega. Ao contrário, ele estava sendo uma esponja. Sabe o que a esponja faz, né? Ela absorve. Na verdade, ele estava absorvendo as influências gradativa e lentamente, né? As influências do seu colega. Então a gente precisa atentar para essas coisas, sabe? De repente nós achamos, eu estou evangelizando tal pessoa. Ótimo, tem que ser. Mas a gente tem que estar atento também a quem está influenciando quem. Eu posso estar falando de Cristo, mas ele está me levando mais para o diabo do que eu levando ele para Cristo. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Nós precisamos firmar bem esses limites, irmãos, enxergar bem claramente e não nos enganarmos. Né? Não vos enganeis. Não nos isolarmos das pessoas, tá? A gente ter cuidado disso. Se a gente se isolar das pessoas, nós não vamos ter oportunidade de testemunhar de Cristo para elas, tá certo? O crente, quando se isola, ele se neutraliza nessa condição. Então, a gente precisa, não é isso, não é esse o caminho. A gente só vai se isolar de alguém quando a gente perceber que talvez que a gente não está conseguindo influenciar e que ela está querendo se impor ou está realmente trazendo influências negativas e a gente não está resistindo. Então, peraí, é hora de... Tem hora que não dá para andar junto. Então, eu tenho que me apartar dessa pessoa. Mas a gente tem que evitar o lado, né, de se prender, de se ficar recluso e não ter contato com as pessoas e não ter oportunidade de glorificar a Deus e que faça com que eles glorifiquem a Deus também pelas nossas boas obras em Cristo, né? Mas então a gente precisa se blindar do mundo. Isso requer um crente atento. A gente tem que estar blindado, né, fechado, para que a gente não se torne uma esponja de absorver as coisas que o mundo está impondo sobre nós. Influenciar com Cristo. Nós vamos lembrar que Paulo fala também, né? Nós temos que ser aquele bom perfume de Cristo. Tanto nos que se perdem, né? Para eles é cheiro de morte, como diz Paulo. Mas não importa. Nós somos o bom perfume de Cristo para ele. Se ele não gostou, mas também, certamente, vamos ser o bom perfume de Cristo para aqueles que vão crer. Nossa relação com o mundo tem que passar pelo propósito de glorificar a Deus, sempre. Eu estou trabalhando com uma pessoa. A gente não vai ocupar o tempo de trabalho, né, com assuntos de religião. Eu vou ficar pregando o evangelho no meio do trabalho? Espera aí.
tem horas para isso, a gente tem que buscar oportunidades. É errado roubar o tempo do que a gente tem que estar prestando serviço, né, para fazer coisas alheias, seja o que for. Mas as pessoas com quem a gente se relaciona no trabalho, a gente deve visar elas. O vizinho, o contato, eu saio na porta, na janela, eu vejo o vizinho. Eu tenho que pensar, eu preciso de alguma maneira ser bom perfume de Cristo para esse camarada. Não é uma relação diferente disso. Qualquer pessoa com quem a gente se relaciona, o crente deve ter isso em mente. Afinal, a ordem é de Jesus. Ser luz no mundo, salgar a terra.